Salve, salve meus amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de programação de Arduino Uno. Essa aula então é a continuação da nossa aula de número 15, essa aula vai ser a aula de número 16. Então hoje nós vamos efetivamente mostrar na IDE como o uso de funções auxiliares vai deixar o seu código mais eficiente e mais fácil de ler. Vamos lá? Então, relembrando mais uma vez, nós estamos aqui na aula 16. Se você não acompanhou a aula 15, eu sugiro que você volte na aula 15 e entenda os conceitos ou os fundamentos sobre funções, o porquê usar e os exemplos de parâmetros que nós falamos na aula passada. Mas dando uma breve relembrada, na aula de número 15, nós tínhamos falado sobre um processo, a título de exemplo, então vamos dar uma relembrada. Nós havíamos falado sobre o processo de uma máquina de lavar simples. Então nós havíamos falado que essa máquina ela possui 4 processos e nós tínhamos definido lá 3 funções. Então vamos relembrar. Nós tínhamos dito que uma máquina de lavar é capaz de lavar a roupa, de deixar a roupa de molho e de enxaguar a roupa e também de centrifugar. Nós definimos ali, somente a título de exemplo, que uma máquina simples ela faria o processo de lavagem leve, lavagem média e lavagem pesada. Agora, o que está envolvido na lavagem média? Então ela vai executar o processo de molho uma vez, depois ela vai lavar, depois ela vai enxaguar a roupa e daí vai centrifugar. Na lavagem média, então nós vemos aí que ela faz os mesmos processos, só que ela passa a repetir alguns deles. Então você pode observar aqui, o F2 é o molho, depois ela lava, molho, lava de novo, enxágua a roupa 2 vezes seguidas e depois centrifuga a roupa 2 vezes seguidas. E no processo de lavagem pesada, o processo era de deixar a roupa de molho, lavar a roupa, depois nós enxaguávamos, depois coloca de molho de novo, lava, enxágua, depois centrifuga, depois enxágua de novo e depois centrifuga. Então eu vou mostrar para vocês essa programação hoje usando a IDE Arduino, só que obviamente eu não vou usar uma máquina de lavar. Então para deixar um processo um pouco mais simples, eu vou substituir por LEDs, tá pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter 3 botões no meu circuito, nós vamos ter 3 botões e nós vamos ter aí 4 LEDs. Então esses 3 botões vão representar a seleção do tipo de lavagem que você precisa, o usuário precisa, se é lavagem leve, média ou pesada, e cada um dos LEDs vai representar lá um processo de lavagem ou de deixar de molho, enxágue ou centrifuga. Pessoal, lembre que esse programa é simplesmente para você que possa entender o conceito e o benefício do uso da função. Nós vamos fazer esse mesmo programa em 2 versões. Primeiro, nós vamos fazer um exemplo sem a utilização de funções. E na sequência, nós vamos fazer o mesmo programa utilizando as funções. Depois eu vou mostrar para vocês que os programas funcionam, tanto um como o outro vão funcionar. Ou seja, se você escolher programar com ou sem funções, o programa vai funcionar do mesmo jeito. O que eu quero mostrar para vocês então é que usando funções, vai ficar muito mais amigável, vai ficar muito mais fácil para você ler o seu próprio programa. Então vamos lá pessoal, exemplo do código sem o uso de funções. Note como fica um pouco complicado de você entender o código, ficar extenso e fica bem mais repetitivo. Observe. Então aqui pessoal, nós estamos usando lá o nosso programinha, que vai ser a máquina de lavar sem uso de funções. Não se preocupem, eu vou deixar esses programas disponíveis para download, para você poder analisar depois com mais calma. Mas vamos entender, sem o uso de funções, no programa eu estou fazendo aqui o nosso mapeamento de hardware. Então eu estou elencando aqui, eu coloquei lavar VM porque eu vou usar LEDs, Então o processo de lavar vai ser um LED vermelho, a gente vai colocar no pino 13. O processo de enxaguar vai ser o LED azul, no pino 12. O processo de molho vai ser o LED verde acendendo, Então associamos ao pino 11.
processo de centrifugar vai ser o LED amarelo, nós estamos associando ao pino 9. A ideia de você selecionar a lavagem leve vai ser um botão que vai estar no pino 2. A lavagem média vai ser um botão no pino 3. A lavagem pesada vai ser um botão no pino 4. E eu estou colocando aqui a palavra pausa e estou associando ao valor 1000. Então todos os processos eu vou deixar rodando 1 segundo para ficar um pouco mais fácil, né? Não ficar tão cansativo. Então vamos lá. Aqui no nosso void setup, que é a nossa função principal, não vamos esquecer disso. Vamos colocar aqui, é a nossa função principal. Nós estamos começando a fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos configurar os pinos como entrada ou saída. Então, todos os botões da média, pesada e leve eu estou configurando como entrada. Todos os pinos que eu usarei aí nos LEDs estamos configurando como saída. Então, todos os 4 pinos estão sendo configurados como saída. Como nós já sabemos, uma boa prática é fazer com que essas saídas iniciem sempre desligadas. Então, nós estamos fazendo essa boa prática aqui na nossa programação. Agora vamos para o nosso void loop. Então, veja que o programa aí faz o seguinte, ele testa, se você pressionar o botão de lavagem leve, então lembre que ele vai executar os processos. Ele vai fazer o processo de molho, depois o processo de lavar a roupa, vai enxaguar a roupa e depois vai centrifugar. Agora, se o usuário digitar lá que quer escolher, né, o que é a lavagem média, então ele vai fazer o processo de molho, depois vai fazer o processo de lavagem, molho de novo, vai mais uma vez lavar a roupa, aí ele vai enxaguar a roupa uma vez, enxágua de novo, depois centrifuga 2 vezes. Agora, se o usuário selecionar a lavagem pesada, ele vai fazer o processo de molho, depois faz o processo de lavagem, de enxágue, molho, depois ele lava de novo a roupa, enxágua, centrifuga, enxágua a roupa e depois centrifuga, e aí acabou o nosso programa. Note que esse programa aqui, pessoal, ele é extremamente longo, né? Nós estamos aqui com várias linhas, e qual que é a ideia? Ele é difícil de ser entendido. Esse programa ele é mais complicado para você entender, não porque o programa seja extremamente complexo, mas a forma como ele está organizado aqui fica um pouco mais difícil de entender. Mas vamos ver que ele funciona. Vou mostrar para vocês agora usando o Tinkercad que ele funciona, e logo em seguida eu vou mostrar esse mesmo programa agora usando funções. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui, né, o código no Tinkercad, lembra, né, aquele primeiro código sem funções, e aí eu vou tentar fazer funcionar o programa. Então, como vocês devem estar observando, eu fiz aqui um zoom, tá bom, no Tinkercad, para ficar um pouco mais fácil de vocês observarem. Então eu tenho 3 botões para as lavagens leve, média e pesada, e aqui os meus LEDs vão acender. Então se eu pressionar o primeiro LED, vamos iniciar a simulação aqui, né? Se eu pressionar aqui o primeiro LED, 1, 2, 3, 4 processos e finalizou. Se eu vier para a lavagem média, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrem que os outros processos são um pouco mais lentos, né? Os últimos 2 se repetem 2 vezes, então funcionou. E agora a lavagem pesada, então você percebe que eu tenho aí 9 processos acontecendo na sequência e depois desliga. Então fica comprovado de que funcionou o nosso código aqui. Agora a gente vai voltar para a IDE, vamos mais uma vez analisar o mesmo código, agora usando funções, depois a gente volta para o Tinkercad. Agora nós vamos usar funções. Perceba que o programa vai ficar extremamente mais simples de entender. Então vamos observar na IDE como é que isso vai ficar. Nós vamos ver o mesmo programa, só que agora usando funções. Então a ideia é que o programa vai ficar um pouco mais organizado, vai ficar mais fácil de entender. Note que no programa anterior, percebe que se você quisesse fazer alguma alteração, ficava mais complicado, né? Eram muitas linhas. Então, algumas partes do programa que a gente vai conservar. Então, vamos ver como é que ficou. Essa parte de mapeamento de hardware foi conservada. Então, eu estou usando os mesmos pinos aqui
como sendo a saída, né, os LEDs. Estou usando os mesmos botões como entrada e ainda estou usando a ideia da pausa como mil. Só que agora vamos lá. Em protótipo das funções auxiliares, então lembra, né? Eu estou dizendo para no meu programa agora que eu vou ter uma função com esse nome. Não são funções nativas, então eu preciso no começo já falar que eu vou usar essas funções, porque se eu não fizer isso, vai dar erro, né? Toda vez que eu for usar uma função vai dar erro. Então como é que vai ser? Lembra lá, o tipo da função, no nosso caso aqui é uma função void, ela não retorna nada, é vazia. E aí eu tenho o nome das funções. O nome você pode dar qualquer um, exceto nomes que sejam reservados. Então nesse caso aqui, eu sugiro que vocês coloquem nomes que sejam intuitivos. Então eu coloquei aqui, ó, configuração, desliga saídas, tipo de lavagem, lavagem leve, lavagem média, lavagem pesada, processo lavar, processo molho, processo centrifugar e processo enxaguar. Então aqui eu só estou dizendo quantos blocos de instruções eu vou ter nesse programa. Então, de novo, eu coloco tipo, espaço, o nome da função, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Feito isso, então agora eu vou descer, tá, pessoal, até o final do programa, para vocês entenderem, né, agora como é que vai ficar. Olha, eu vou pular essa parte do setup, daqui a pouco a gente volta e explica o setup. Vou pular a parte do loop, a gente vai pular, daqui a pouco eu volto. Eu queria mostrar para vocês agora as funções auxiliares. Então nós fizemos aqui no comecinho o protótipo, então nós apenas falamos o nome das funções. E agora, bem no final, depois do void loop, aí sim, nós vamos ter as funções auxiliares. Nós vamos repetir a mesma coisa, ó, o tipo da função, o nome dela. Vamos abrir e fechar o parênteses, só que em vez de ter agora um ponto e vírgula, nós vamos ter aqui chaves, né? Abre e fecha a chave e no meio a gente vai ter a descrição do que cada bloco de informações faz. Então aqui nesse bloco configuração, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou pegando os 3 botões transformando em entrada, estou pegando aqui os 4 LEDs transformando em saída. Então esse é o meu bloco configuração. Já nesse próximo bloco, que eu chamei de desliga saídas, eu estou pegando as nossas 4 saídas, né, os nossos 4 LEDs e estou desligando. Então, estou fazendo com que todos fiquem desligados. No processo de molho, então eu estou dizendo o seguinte, eu habilito o processo de molho, faço uma pausa, né, a pausa de 1 segundo, e depois eu vou chamar, aqui a gente já começa chamando essa função. Então, lembra que quando a gente chama, né, o termo técnico é evocar a função. Então, quando a gente evoca a função, nós não precisamos colocar aqui o tipo dela, né? Então, lembra que quando a gente declara, tem um void. Agora, quando a gente vai evocar a função, não precisa colocar o tipo. Só coloca o nome dela, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que vai acontecer nesse trecho, pessoal? Então, nesse trecho do processo molho, por exemplo, então ele vai ligar essa saída, vai dar uma pausa e quando tem aqui, ó, desligadas, o programa ele vai buscar essa função aqui, ó, ele vai buscar isso daqui. Então eu evoquei a função, ele vai voltar para cá, vai executar essas 4 linhas. Essa é a ideia, né? No processo de lavar, então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele habilita a saída, dá uma pausa e de novo, ó, no final ele chama essa função, essa mesma função que desliga todas as saídas, né? Porque já acabou o processo. O mesmo vai acontecer com o processo centrifugar. Então ele vai habilitar lá a saída de centrifugar, faz uma pausa e depois ele vai chamar o nosso bloco de saídas desligadas. E o mesmo acontece com o processo enxaguar. Note que eu tenho todos os processos aqui separados, tá, pessoal? Então tá tudo separadinho. No tipo de lavagem, que é o tipo que você escolhe, então como é que ele funciona aqui? Ele vai checar, se você apertou o botão leve, ele vai chamar a função lavagem leve. Se você apertar o botão de lavagem média, ele vai chamar a função de lavagem média. Se você selecionar por acaso lavagem pesada, ele vai chamar a função lavagem pesada.
a mesma ideia, tá, pessoal? Nós vamos ter uma função com a descrição do que é fazer uma lavagem leve, do que é fazer uma lavagem média, do que é fazer uma lavagem pesada. E por final aqui, ó, nós estamos descrevendo o que é cada uma dessas lavagens. Então, lavagem leve, ela evoca a função processo de molho, depois o processo lavar, enxaguar e centrifugar. Na lavagem média, e aí a gente começa a ver as vantagens, né? O mesmo processo de molho eu estou usando aqui, ó. Então, faz o processo de molho, lava, enxágua, centrifuga e centrifuga. E na lavagem pesada, eu vou usar as mesmas funções. Vou chamar de novo aqui, ó, molho, lava, enxágua, centrifuga, enxágua e centrifuga. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que eu criei 3 funções e eu posso reutilizá-las nas funções diferentes de lavagem. E aí, agora a gente vai voltar para o nosso void loop, para o nosso void setup. Você vai ver como ficou simples agora o programa. Então, no nosso void setup, eu simplesmente chamo a função configuração, onde ele faz lá, né, os pinos ficarem como entrada ou saída, e depois eu chamo a função desliga saídas, que ele vai começar com as nossas saídas desligadas. No nosso void loop, eu fico apenas evocando a função tipo de lavagem, que é aquela função que vai monitorar qual foi o botão que o seu usuário pressionou. Pessoal, eu vou deixar esse código, né, para vocês analisarem com um pouco mais de calma, mas eu quero que vocês percebam como ficou mais fácil de utilizar o programa, ficou mais fácil de entender o programa usando funções. Note que, por exemplo, se eu quisesse, vamos pensar aqui, ó, no processo de lavagem leve, se eu quiser simplesmente fazer a lavagem antes do molho, é só eu fazer isso daqui, ó. Por exemplo, eu pego essa função e coloco aqui, pronto. Só essa simples troca de linha, eu já organizei meu processo, já consigo intervir no processo de lavagem. Se eu estivesse fazendo isso na versão anterior do programa, seria muito mais complicado. Então agora a gente vai mostrar para vocês de novo, né, que funciona o programa lá no Tinkercad. E aí eu espero que vocês tenham entendido o programa. Então vou deixar para download, né? Sugestão, né? Faça uma análise com calma, baixe o programa, testa na sua casa, tenta ver linha a linha o que está acontecendo e assim você vai com certeza aprender mais a interpretar códigos, né? Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que isso aqui ficou no Tinkercad. Então estamos aqui, pessoal, de novo, ó, colei o código já utilizando funções, né, as nossas funções auxiliares. E aí eu quero mostrar para vocês que o programa vai funcionar da mesma forma, né? É o mesmo hardware, né? Só que agora o nosso programa vai funcionar utilizando as nossas funções. Então percebam que, pensando em funcionamento do programa, realmente não mudou nada, né? O que vai ficar mais fácil é você conseguir interpretar o seu programa agora, fazer algumas alterações. Então, se você estiver fazendo lá o seu TCC, né, ou estiver fazendo o seu projetinho na sua casa, fica mais fácil para você gerenciar o seu código se você utilizar as nossas funções auxiliares. Então, nas aulas em sequência, nós vamos agora sempre utilizar funções auxiliares para tentar facilitar o nosso programa. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas não teve o que fazer, né? É importante que seja assim. Não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like e até a próxima. Um abraço.